Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por todas as vitórias alcançadas. Agradeço, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor me deu. Agradeço pela minha saúde também. Agradeço agora também, Senhor, pelo governo desse país. Muito obrigado, Senhor. Amo a tua palavra e amo minha pátria também. Senhor, também eu te peço que agradecendo que o Senhor possa também nos livrar dessas pandemias, nos livrar do medo, nos livrar das políticas e também, Senhor, operar na nossa vida. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe as indústrias, que o Senhor abençoe também os pais de família que estão desempregados. Prepara o emprego para eles. Meu Deus, também eu te peço que abençoa o mundo inteiro, as nações. Ó Senhor, guarda, toma conta, tenha misericórdia. Todas as nações, todos os governos são autoridades tuas, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que a tua mão opera na vida de cada um deles, tirando tudo que não te agrada e aqueles que estão desobedecendo a tua autoridade possam ser executados e possam também, Senhor, arrepender-se de ser os maldosos, mas que possam também fazer a tua vontade, Senhor. Meu Deus, e aqueles que não te obedecerem, o Senhor naturalmente cortará. Meu Senhor, também eu te peço que abençoe por Israel também. Ó Senhor, tenha misericórdia de Israel. Ajuda Israel a ser, Senhor, aquele povo que o Senhor tem escolhido e que eles possam se voltar para ti, Senhor, e também receber o Senhor como Salvador. Ó Senhor, eles precisam disso. Senhor, abençoa também o YouTube e o Google. Abençoa, Senhor, todos que trabalham ali, todos os familiares deles, e abençoa, Senhor, os canais ali, a direção, tudo. Abençoa também o meu canal, aqueles que estão curtindo, e abençoa aqueles que estão se inscrevendo, e abençoa aqueles que estão inscritos. Aumenta os inscritos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu confio na tua palavra, Senhor. Eu espero em ti. Estamos aguardando em ti, Senhor. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Abraão. Esse Abraão, que era Abrão, um homem pequeno que vivia ali em Padan Aram, e o Senhor o buscou, e ele teve fé, teve amor, teve graça, teve quedas também, como nós todos temos. Vemos muitas decepções em Abraão, muitas feias decepções, até mesmo achando que o Senhor dessa vez não vai mais tolerar ele. Sim, parecia até isso. Mas graças ao Senhor, Abraão viveu 175 anos. 175 anos. Ele viveu mais 38 anos após a morte de Sara. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Maré, no campo de Efraim, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele que morava perto do poço daquele que vive e vê. Graças ao Senhor. Nós vemos aqui que Abraão morreu com 75 anos e o seu filho Isaque ficou com a obra do Senhor para continuar depois da morte de Abraão. Isaque era manso, né? A palavra fala que ele era bem manso,
que ele era calmo e que ele orava, gostava muito de orar, de buscar a presença de Deus. E ele com a sua mulher Rebeca e os seus filhos, né? Então vamos ver também sobre o descendente de Ismael. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos. Por ordem de nascimento, Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abdeu, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Jetur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria, e eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Interessante, né? Que ele morreu com a mesma idade de Sara, a mulher que providenciou, né, o seu nascimento praticamente, porque deu a sua escrava para o seu marido. E interessante que tudo isso está no plano de Deus, né? Deus foi colocando tudo o que ele queria, como ele queria, porque ele queria. Por isso que a palavra maravilhosa de Deus está dizendo que tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele e tudo existe para ele. Então, nada do que está escrito aqui é perdido. Por isso, nós falamos muito sobre a questão do Velho Testamento, ou seja, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo isso foi feito por Deus e foi feito para Deus, e é para Ele que eles são todos corrigidos, que são todos postos em prática. Nenhuma das coisas cai, nenhum dos pensamentos humanos pode derrubar o plano de Deus. O nascimento de Esaú e de Jacó. Agora nós temos também, esta é a história de Isaac. Filho de Abraão, Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos. E por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. E o Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu. Interessante, né? Que, diferente do seu pai Abraão, Sara era estéril, não podia ter filho. E Abraão não orou por ela. Não orou, pelo contrário, aceitou o pensamento dela, aceitou a proposta dela de engravidar a escrava. Veja que diferença, não é? Agora aqui nós vemos Isaac orando pela esposa e a esposa ficando grávida
e grávida de gêmeos. Outro plano maravilhoso de Deus. Como Deus cumpria, como Deus cuidava, como Deus cuida, como Deus quer o seu plano em ação. O plano de Deus é tudo para Deus. No seu ventre há 2 nações, o Senhor respondeu para ela. Você tem 2 nações dentro de você. Você dará à luz 2 povos, inimigos, né? Um será mais forte do que o outro. E o mais velho será dominado pelo mais moço. Interessante. Então, chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Interessante que aqui nós vemos 2 nações dentro de Rebeca, e o nascimento já mostrou a atividade dos 2. Um era peludo, vermelho, por isso chamou Esaú, não é? Quer dizer peludo, Esaú. E o segundo nasceu agarrando. O segundo era esperto, veio puxado pelo irmão. Mas aqui nós vemos já essa guerra no plano de Deus. Que interessante, né? A mudança ali, tudo era por Deus, graças ao Senhor. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Veja só, os meninos foram crescendo, né? Eles cresceram. Esaú gostava de viver no campo, ele era caçador e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Ô Isaque, ô Jacó, eu estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo. Não tem problema nenhum, não, meu irmão. Mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Ah, Esaú disse: está bem. Eu estou quase morrendo de que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Viu? Jacó e Esaú. Que coisa. Que acontecimento aqui. Como foi fácil Esaú vender a sua primogenitura. Jurou. Talvez ele até pensaria que seu irmão estaria brincando, falando: ele não vai executar isso, ele não vai cobrar esse juramento. Mas ele cobrou sim. Cobrou porque vinha de Deus, vinha já no plano de Deus traçado, graças ao Senhor. Então nós vemos aqui que Esaú fez um juramento e Jacó pegou o direito de primogenitura. E isso ele levou a sério. Levou a sério, porque nós vamos ver mais adiante como Esaú
e Isaque e como ele executou o direito de primogenitura. Graças ao Senhor. Então, aqui nós vemos todos esses direitos de Jacó e o direito de Esaú. Mas na próxima mensagem nós vamos falar mais sobre isso. Então hoje nós vamos ficar com o título de O Nascimento de Esaú e de Jacó. Amém.